Um menino de 8 anos, descalço e corajoso, atravessou o portão da fazenda mais poderosa da região. Ninguém imaginava que aquele pequeno carregava nas mãos algo que faria o coronel mais temido se ajoelhar. Era uma época em que a palavra de um homem valia mais que contratos assinados. Final do século XIX, quando as grandes fazendas eram reinos isolados e o coronel era a lei, o juiz e a autoridade máxima. Suas decisões moldavam destinos, suas promessas eram sagradas e seu poder era inquestionável. Naqueles tempos, as famílias humildes trabalhavam de sol a sol nas terras dos poderosos, plantando em chão alheio, criando gado que nunca seria seu, sonhando com o dia em que teriam um pedaço de terra próprio. Era um sonho distante, quase impossível, mas que mantinha viva a esperança nos corações mais simples. Mas havia algo ainda mais sagrado que o poder dos coronéis, a palavra dada no leito de morte. Quando um homem, prestes a partir deste mundo, fazia uma promessa, aquilo era considerado um juramento perante Deus. E descumprir tal promessa era atrair não só a vergonha, mas a maldição sobre toda a família, porque às vezes, nos lugares mais improváveis, a justiça encontra um caminho. Nem sempre através da força, nem sempre através da riqueza, mas através da coragem de quem ousa pedir o que é seu por direito. Através de um papel guardado com carinho, através de uma memória preservada, através da bravura de um coração pequeno, mas firme. Essa é uma daquelas histórias que nossos avós contavam para ensinar que honra não tem preço, que promessas devem ser cumpridas e que mesmo uma criança pode fazer a justiça prevalecer quando tem a verdade ao seu lado. Se você acredita que essas histórias merecem ser lembradas, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual região você está assistindo. Vamos manter viva a memória de quando a palavra ainda valia ouro. Pedro tinha 8 anos e olhos grandes demais para o rostinho magro. Vivia com a avó, Dona Marta, numa casinha de pau a pique nos arredores da grande fazenda Santa Rita. A casa era pequena, as paredes rachadas, o teto remendado com folhas de bananeira, mas era limpa e tinha amor. Dona Marta era lavadeira. Todos os dias caminhava até o rio, carregando trouxas de roupa das famílias mais ricas, esfregava até as mãos sangrarem e voltava com algumas moedas que mal davam para o pão. Pedro a ajudava como podia. Ia buscar lenha, cuidava da pequena horta, espantava as galinhas do vizinho que tentavam roubar as verduras. Numa noite, depois de um dia especialmente difícil, em que Dona Marta quase desmaiou de cansaço no rio, Pedro perguntou: "Vó, por que a gente não tem terra? O senhor uma vez disse que o vô trabalhou a vida toda para ter um pedaço de chão." Dona Marta parou de costurar. Olhou para o neto com aquele olhar que carrega peso de anos. Suspirou. "Seu avô, Deus o tenha, trabalhou 50 anos como tropeiro para o velho coronel Teodoro. 50 anos, Pedro. Levando gado, entregando encomendas, fazendo tudo o que mandavam, era homem de confiança. E aí, quando eu estava grávida da sua mãe, o coronel Teodoro já estava velho, doente, chamou seu avô no quarto e disse: 'Joaquim, você me serviu bem todos esses anos. Quando seu neto nascer, vou dar aquele pedaço de terra perto da nascente para ele. É promessa.' Pedro arregalou os olhos. E deu. Não deu tempo. O coronel morreu 2 meses depois. Seu avô morreu logo em seguida, de desgosto. Sua mãe cresceu, casou, teve você e também se foi cedo." Dona Marta limpou uma lágrima e a promessa ficou esquecida. "Mas, vó, se o coronel prometeu, a terra não é minha?" "Prometeu sim, meu filho, mas promessa de morto não vale nada para vivo ganancioso." Pedro ficou quieto, processando. Depois perguntou: "Tem alguma prova, alguma coisa escrita?" Dona Marta hesitou.
Levantou-se, foi até o baú velho no canto do quarto e tirou de dentro um papel amarelado, dobrado com cuidado, protegido por um pano limpo. Tem isso aqui. É uma carta que o coronel Teodoro escreveu de próprio punho. Tem até assinatura de testemunhas. O padre, o juiz de paz, o compadre dele, tudo certinho. Pedro pegou o papel com reverência, como se fosse ouro. Não sabia ler muito bem, mas reconheceu algumas palavras. Terra, Joaquim, neto, promessa. Vó, então a gente tem direito. Ter direito e conseguir são coisas diferentes, meu neto. O filho do coronel Teodoro, o Dom Francisco, é quem manda agora. E ele não vai querer dar terra para ninguém. Mas se a gente mostrar o papel, ele pode rasgar, pode dizer que é falso, pode rir da nossa cara. Dona Marta balançou a cabeça. Rico não dá nada para pobre, filho. Aprende isso cedo. Mas Pedro, com a teimosia dos 8 anos e a coragem dos inocentes, decidiu que ia tentar. Eu vou lá falar com ele. Pedro, não! Vou, vó. Se a terra é minha por promessa, eu vou pedir. E se ele for homem de honra, como dizem, ele vai dar. Dona Marta tentou impedir, mas conhecia aquele olhar. Era o mesmo olhar teimoso do avô, do pai. Suspirou e fez a única coisa que podia. Rezou. No dia seguinte, Pedro acordou cedo, vestiu a melhor roupa que tinha. Mesmo assim, remendada e gasta. Penteou o cabelo com água e guardou a carta dobrada dentro da camisa, junto ao peito. Dona Marta o abençoou na porta, com lágrimas nos olhos, sem saber se o via pela última vez. Seja corajoso, mas se ele te enxotar, você volta correndo, entendeu? Entendi, vó. E lá foi Pedro, descalço, pequeno, magro, mas com os ombros firmes e a cabeça erguida. Ia pedir o que era seu, ia honrar a memória do avô, ia fazer valer a promessa de um morto para um vivo. A caminhada até a fazenda Santa Rita levou quase 1 hora. Quando chegou ao portão grande de ferro, o guarda o olhou de cima a baixo. O que quer aqui, moleque? Quero falar com o coronel Dom Francisco. O guarda riu. Falar com o coronel? Você? Sai daqui antes que eu te enxote com vara. Eu tenho assunto importante. Assunto importante. O guarda riu mais ainda. Que assunto um fedelho descalço pode ter com o homem mais poderoso da região? Assunto de terra e de promessa. Deixa eu entrar. Sai daqui, pirralho. Mas Pedro não saiu. Ficou ali, plantado, olhando firme, e sua coragem era tanta que chamou a atenção de outras pessoas que passavam. Logo, um pequeno grupo se formou, curiosos para ver o que aquele menino queria. E foi assim, com testemunhas, que a história de Pedro começou a se espalhar. Porque não é todo dia que uma criança de 8 anos desafia um coronel. Se você ficou curioso para saber o que aconteceu, curta o vídeo para ajudar essa história a alcançar mais pessoas. Isso faz toda a diferença. A notícia se espalhou rápido. Tem um menino no portão querendo falar com o coronel. As pessoas começaram a se juntar, curiosas. Trabalhadores da fazenda, vendedores ambulantes, até algumas senhoras que passavam com cestos de compras pararam para ver. Dom Francisco estava em sua sala de jantar tomando café quando o capataz entrou apressado. Coronel, tem um moleque no portão causando alvoroço. Diz que quer falar com o senhor. Dom Francisco, um homem de 50 anos, cabelos grisalhos bem penteados, bigode aparado e roupas impecáveis, nem levantou os olhos do jornal. Manda ele embora. Já mandei, mas ele não sai. E está juntando gente. Isso chamou a atenção do coronel. Juntando gente? Sim, senhor. O povo está curioso. Dizem que ele veio pedir terra. Dom Francisco largou o jornal e franziu o senho. Pedir terra? Um menino? É o que dizem. O coronel se levantou, intrigado. Vou ver isso. Quando Dom Francisco chegou ao portão, viu uma cena inusitada. Pedro, pequenininho, cercado por pelo menos 20 pessoas, todas querendo saber o que estava acontecendo.
O menino não demonstrava medo, apenas determinação. "Quem é você?" perguntou Dom Francisco com voz autoritária. Pedro o encarou. "Meu nome é Pedro, neto de Joaquim, o tropeiro." "E o que quer comigo?" "Quero minhas terras por direito." Um murmúrio percorreu a multidão. Dom Francisco riu, uma risada curta e seca. "Suas terras? Você tem 8 anos, menino. Não tem terra nenhuma." "Tenho sim. O senhor Teodoro, seu pai, prometeu." A risada de Dom Francisco morreu. Ele olhou para o menino com mais atenção. "Prometeu o quê?" "Prometeu que quando eu nascesse ia dar um pedaço de terra para mim. Aquele perto da nascente. Foi promessa no leito de morte dele para o meu avô." Dom Francisco ficou sério. "E você tem prova disso?" "Tenho." Pedro tirou de dentro da camisa o papel amarelado, dobrado com cuidado. Estendeu para o coronel com mãos firmes, apesar do coração disparado. Dom Francisco pegou o papel, desdobrou e começou a ler. Seu rosto mudou. Primeiro surpresa, depois reconhecimento, depois algo que parecia emoção. Era a letra do pai, inconfundível. A assinatura, as testemunhas, reconheceu todos os nomes. "Onde você conseguiu isso?" "Minha avó guardou todos esses anos. Ela disse que meu avô recebeu isso das mãos do seu pai, 2 dias antes dele morrer." Dom Francisco leu novamente em silêncio. A praça inteira estava quieta, esperando. Ele conhecia aquelas palavras, reconhecia a promessa e, pior, reconhecia que era legítima. Estava prestes a falar quando uma voz estridente cortou o silêncio. "O que está acontecendo aqui?" Todos se viraram. Era Dona Amélia, a segunda esposa de Dom Francisco. Uma mulher de 35 anos, bonita, mas com olhar duro, vestida com roupas caras e muitas joias. Ela viera da casa grande ao ouvir o alvoroço. "Amélia, volte para dentro." "Não vou. Quem é esse menino e o que ele quer?" Dom Francisco hesitou. "Ele trouxe uma carta do meu pai. Uma promessa." "Promessa de quê?" "De dar terras a ele quando nascesse." Dona Amélia arregalou os olhos. Depois, eles se estreitaram perigosamente. "Que terras?" "O pedaço perto da nascente." "Aquelas terras!" Ela quase gritou. "Francisco, aquelas terras são as mais férteis que temos. Eu separei elas para o futuro dos nossos filhos." "Amélia, não é assim." "É sim!" Ela se virou para Pedro com raiva. "Sai daqui, moleque. Essa terra não é sua, é dos meus filhos. Você não vai roubar o futuro da minha família." Pedro recuou um passo, assustado com a fúria da mulher, mas não baixou os olhos. "Não tô roubando nada. É meu por promessa." "Promessa? Promessa de morto não vale nada." Ela arrancou o papel da mão de Dom Francisco e o ergueu. Por um momento pareceu que ia rasgá-lo. "Amélia, não!" Dom Francisco a segurou. A multidão ofegou. Dona Amélia parou, mas seu olhar estava cheio de veneno. "Francisco, se você der essas terras para esse ninguém, você vai estar tirando o pão da boca dos seus próprios filhos, nossos meninos, sua família verdadeira." Dom Francisco ficou pálido. Olhou para a esposa, depois para o menino, depois para a multidão que observava tudo em silêncio. Eu preciso pensar." "Não tem nada para pensar." Dona Amélia se virou para a multidão. "Esse menino não tem direito a nada. Essa é nossa terra, da nossa família, e se meu marido não tiver coragem de enxotar esse aproveitador, eu tenho." Ela avançou em Pedro, mas Dom Francisco a segurou. "Chega! Volte para casa, Amélia. Não antes de você decidir. Aqui e agora, você escolhe esse menino desconhecido ou seus próprios filhos." O silêncio foi absoluto. Dom Francisco olhou para Pedro. Aquele menino pequeno, descalço, corajoso. Olhou para a carta que a esposa ainda segurava. Olhou para as pessoas ao redor. "Eu vou pensar. Tenho o direito de pensar numa decisão dessas." "Francisco, chega, Amélia." Ele a encarou firmemente. "Volte para casa.
Agora. Dona Amélia, furiosa, mas derrotada temporariamente, jogou a carta no chão e saiu pisando duro. Dom Francisco a pegou, sacudiu a poeira e olhou para Pedro. Menino, eu vou guardar isso aqui. Vou verificar. Vou pensar. Volte daqui a uma semana. Mas, senhor, uma semana. É minha última palavra. Pedro queria protestar, mas viu nos olhos do coronel que não adiantaria. Assentiu e se virou para ir embora. Pedro, Dom Francisco o chamou. O menino se virou. Você é corajoso, mais corajoso que muitos homens que conheço. E com isso, a primeira batalha terminou. Mas a guerra estava apenas começando. O que você faria? Escolheria seus próprios filhos ou honraria a promessa do pai? Deixe sua opinião nos comentários. Pedro voltou para casa com o coração apertado. Dona Marta o esperava na porta, ansiosa. E então? Ele vai pensar. Mandou eu voltar daqui a uma semana. Dona Marta abraçou o neto, aliviada que ele tivesse voltado inteiro, mas preocupada. Uma semana é tempo demais para gente rica decidir como ferrar gente pobre. Nos dias seguintes, a história se espalhou pela região inteira. O menino corajoso que desafiou o coronel, a promessa do leito de morte, a fúria da esposa. Todo mundo tinha uma opinião. No mercado, Dona Marta ouvia os comentários enquanto vendia os poucos ovos que suas galinhas davam. Coitado do menino, o coronel nunca vai dar nada. A mulher dele é cobra. Já vi ela expulsar gente da fazenda por muito menos. Dizem que aquelas terras valem ouro por causa da nascente, mas também havia apoio. Tomara que o menino consiga, seria justiça. O velho Teodoro era homem de palavra. O filho devia honrar isso. Se não der as terras, vai mostrar que não tem caráter. Enquanto isso, na fazenda Santa Rita, o conflito estava longe de terminar. Dom Francisco passou dias lendo e relendo a carta do pai. Era autêntica, não havia dúvida. A letra, a assinatura, as testemunhas, tudo verdadeiro. Seu pai realmente havia prometido aquelas terras ao neto de Joaquim, mas Dona Amélia não dava trégua. Francisco, você não pode estar considerando isso seriamente. É uma promessa do meu pai, Amélia. Hoje, seu pai não sabia que você ia ter outros filhos. Ele não pensou em nós, mas ele pensou naquele homem que lhe serviu fielmente por 50 anos. E o que isso importa agora? Ela jogou um prato na parede. Nossos filhos vêm primeiro. Nossos! Você me ouve? Dom Francisco estava dividido. Amava os filhos pequenos, 2 meninos de 5 e 3 anos que corriam pela casa. Queria lhes dar um futuro próspero, mas também respeitava profundamente a memória do pai. Ele convocou o padre local, Padre Antônio, para uma conversa privada. Padre, preciso de conselho. Após ouvir toda a história, o padre suspirou. Dom Francisco, você conhece minha opinião. Promessa feita no leito de morte é sagrada. Descumpri-la é desonrar seu pai. Mas e meus filhos? Seus filhos vão herdar uma fazenda imensa. Aquele pedacinho de terra não vai fazer diferença para eles. Mas para aquele menino, seria tudo. Minha esposa não concorda. Sua esposa é movida por medo e ganância. Você é homem de fé, sabe o que é certo. Dom Francisco passou a mão pelo rosto cansado. É tão difícil. O certo sempre é. Naquela mesma tarde aconteceu algo que mudaria tudo. Apareceu na fazenda um homem chamado Gastão Mendes, fazendeiro rico de terras distantes. Vinha num cavalo fino, roupas caras, ar de quem tinha muito dinheiro. Dom Francisco, vim fazer uma proposta. E que proposta? Soube que você tem um pedaço de terra perto de uma nascente. Estou disposto a pagar muito bem por ela. Dom Francisco franziu a testa. Não está à venda. Tudo tem preço, e eu pago muito bem. Gastão tirou do bolso um envelope gordo. Aqui tem o suficiente para você comprar 3 terrenos do mesmo tamanho em outro lugar. Vim porque descobri que aquela nascente é especial.
Água pura, constante, nunca seca, vale ouro. Dom Francisco ficou em silêncio. Aquele dinheiro resolveria tudo. Poderia vender a terra, dividir o dinheiro com o menino Pedro. Seria justo para todos, não? Dona Amélia, que escutava escondida, entrou na sala como um furacão. Aceita! Vende para ele! Aí você dá metade do dinheiro para o menino e todo mundo fica feliz. Amélia, é a solução perfeita, Francisco. Você não dá a terra, mas dá dinheiro. O menino fica rico, nossos filhos ficam seguros, todo mundo ganha. Gastão sorriu. Sua esposa é sábia. Pense bem, Dom Francisco. É bom negócio para todos. Dom Francisco pegou o envelope, sentiu o peso. Era mesmo muito dinheiro, suficiente para mudar a vida de Pedro e da avó. Seria justo, seria honrado. Vou pensar, disse finalmente. Não demora muito, disse Gastão. Tenho outros interessados. Depois que o homem saiu, Dona Amélia abraçou o marido. Você viu? É a solução. Vende e divide. Assim, você honra a promessa, mas protege nossos filhos. Dom Francisco ficou quieto. Parecia tão fácil, tão conveniente. Mas algo dentro dele dizia que estava errado, que não era isso que o pai queria, que não era isso que Joaquim merecia. A semana estava acabando e ele ainda não tinha decidido. Você venderia e dividiria o dinheiro? Ou daria a terra como prometido? Deixe sua reflexão nos comentários. No 7º dia, Pedro acordou antes do sol nascer. Vestiu sua melhor roupa novamente, penteou o cabelo e se preparou para voltar à fazenda. Dona Marta fez o sinal da cruz sobre ele. Seja o que Deus quiser, meu neto. Vó, e se ele não der? Aí a gente continua vivendo como sempre viveu. Mas pelo menos você tentou. Seu avô estaria orgulhoso. Pedro caminhou pela estrada de terra, o coração batendo forte. Quando chegou ao portão da fazenda, já havia gente esperando. A notícia havia se espalhado. Hoje o coronel daria sua decisão. O guarda, o mesmo de antes, abriu o portão sem dizer nada. Pedro entrou. Dom Francisco o esperava na varanda da casa grande. Estava sentado numa cadeira de balanço, a carta do pai nas mãos. Parecia não ter dormido direito. Tinha olheiras profundas e o rosto cansado. Chega aqui, menino. Pedro se aproximou. Por trás das cortinas da janela, Dona Amélia observava, tensa. Eu li essa carta muitas vezes essa semana, começou Dom Francisco. É autêntica. Meu pai realmente prometeu essas terras a você. Pedro sentiu uma esperança crescer no peito. Mas, continuou o coronel, também recebi uma proposta. Um homem quer comprar essa terra por muito dinheiro. Dinheiro suficiente para eu dividir com você. Você ficaria rico, Pedro. Sua avó nunca mais precisaria trabalhar. O menino ficou confuso. Mas a promessa era da terra, não de dinheiro. Eu sei, mas não seria mais prático? Você é criança, não sabe trabalhar terra. Com dinheiro você poderia estudar, sua avó poderia descansar. Mas não foi isso que seu pai prometeu. Pedro o interrompeu com voz firme. Ele prometeu terra. A terra que meu avô sonhou a vida toda em ter. Não dinheiro, terra. Dom Francisco ficou em silêncio. O menino tinha razão. Não era sobre dinheiro. Nunca foi. Você sabe que minha esposa tem filhos pequenos? Que ela quer essa terra para eles? Sei, mas o senhor tem uma fazenda enorme. Seus filhos vão herdar tudo isso. Pedro apontou para as terras ao redor. Eu só tenho essa promessa. É tudo que meu avô deixou para mim. E se eu disser não? Pedro engoliu seco. Aí eu vou embora. Mas vou saber que o senhor não é homem de honra como seu pai foi. A frase cortou fundo. Dom Francisco se levantou, irritado. Como você ousa? É a verdade. Pedro não recuou. Seu pai foi homem de palavra. Prometeu e ia cumprir. O senhor vai ser igual a ele ou vai ser diferente? Dentro da casa, Dona Amélia quase gritou. Ela saiu pela porta como um furacão.
Esse menino insolente, Francisco, expulsa ele agora. Quem ele pensa que é para falar assim com você? Dom Francisco levantou a mão, mandando-a calar. Olhou para Pedro, aquele menino pequeno, magro, descalço, mas com mais dignidade que muitos homens ricos que conhecia. Meu pai, começou Dom Francisco, a voz embargada. Meu pai era homem justo, homem de palavra. Eu cresci ouvindo que um homem sem palavra não é homem. Então o senhor sabe o que fazer, disse Pedro. Dom Francisco olhou para a esposa furiosa, depois para o menino corajoso, depois para a carta nas suas mãos. E naquele momento tomou sua decisão. Amélia, entre, agora. Mas Francisco, entre! Ela entrou pisando duro. Dom Francisco se virou para Pedro. Volta aqui amanhã, de manhã cedo. Vou ter minha decisão final. Mas o senhor disse que hoje... Amanhã! A voz saiu mais alta que o pretendido. Dom Francisco se controlou. Amanhã, por favor. Pedro assentiu, desapontado, mas obediente. Saiu da fazenda com o coração pesado. Dentro da casa, a discussão foi feia. Você não vai dar aquela terra para aquele pirralho, gritou Amélia. É promessa do meu pai. E eu sou sua esposa, mãe dos seus filhos. Ou eles importam menos que um papel velho? Não é sobre isso. É sim. Ela chorou, mas eram lágrimas de raiva. Você escolhe, nós ou ele, sua família ou um estranho. Dom Francisco sentou-se pesadamente. Passou a noite inteira sem dormir, olhando para o teto, pensando. O que seu pai faria? Ele sabia a resposta, mas era tão difícil. Quando o sol nasceu, ele já havia decidido, e nada que Amélia dissesse mudaria sua opinião. A decisão mais difícil sempre é fazer o certo. Comente o que você espera que aconteça. Pedro chegou à fazenda ao amanhecer. Seu coração batia tão forte que parecia que todos podiam ouvir. Dona Marta havia ficado em casa rezando. Desta vez, Dom Francisco o esperava não na varanda, mas na sala principal da casa grande. Havia preparado uma mesa com documentos, tinteiro, pena, e ao lado o padre Antônio e o juiz de paz como testemunhas. Dona Amélia estava no canto da sala, de braços cruzados, olhar furioso. Pedro, disse Dom Francisco com voz formal, chega aqui. O menino se aproximou, confuso com toda aquela preparação. Essa noite eu não dormi. Fiquei pensando no meu pai, no que ele era, no que ele me ensinou. Dom Francisco pegou a carta amarelada. Meu pai me ensinou que palavra é sagrada, que promessa deve ser cumprida, que honra vale mais que conveniência. Dona Amélia fez um som de desprezo. Dom Francisco a ignorou. Ele me ensinou que ser poderoso não é mandar nos outros, é ter coragem de fazer o certo mesmo quando é difícil. Ele olhou para Pedro. E você, menino de 8 anos, me ensinou algo também. Eu? Você me ensinou que coragem não depende de idade ou de dinheiro. Você veio aqui sozinho, descalço, pedir o que era seu. Não implorou, não chorou. Apenas pediu com dignidade. Dom Francisco sorriu tristemente. Eu, com toda a minha riqueza, não tive metade da sua coragem essa semana. Ele se virou para os documentos. Por isso, hoje, na frente de testemunhas, eu vou cumprir a promessa que meu pai fez. O coração de Pedro quase parou. Essas terras perto da nascente, 5 alqueires de terra boa, agora são suas. Vou passar a escritura para o seu nome. Quando você fizer 18 anos, será oficialmente o dono. Até lá, sua avó administra. Francisco, não! Dona Amélia avançou. Chega, Amélia! Ele se virou para ela com firmeza que ela nunca havia visto. Essa é minha decisão final. Eu vou honrar meu pai. E se você não gostar, a porta está ali. Amélia ficou vermelha de raiva. Você vai se arrepender de ter escolhido um estranho em vez da sua própria família. Ele não é estranho, ele é filho da promessa do meu pai, e isso faz dele parte da minha responsabilidade.
Dom Francisco pegou a pena. Padre, juiz, por favor, testemunhem. Ele começou a escrever a escritura. Pedro estava em choque, não conseguia acreditar. Seria verdade? Realmente ia receber as terras? Mas então aconteceu algo que ninguém esperava. A porta da sala se abriu e entrou Gastão Mendes, o fazendeiro rico que havia oferecido dinheiro pelas terras. Dom Francisco, vim saber sua decisão sobre a venda. Já decidi. Não vendo. Nem por o dobro do que ofereci? Dom Francisco parou de escrever. O dobro? Sim. Descobri que aquela nascente é ainda mais valiosa do que pensei. Pago o dobro, em ouro. Dona Amélia se iluminou. Francisco, é uma fortuna. Você pode... Não. A voz de Dom Francisco foi firme. Mas pense bem, insistiu Gastão. Com esse dinheiro você poderia dar uma vida incrível para o menino e para os seus filhos. Seria justo para todos. Dom Francisco olhou para Pedro. O menino estava pálido, com medo que o coronel mudasse de ideia. Senhor Gastão, disse Dom Francisco lentamente, meu pai não prometeu dinheiro, prometeu terra. E terra é o que esse menino vai receber. Está cometendo um erro. Se for erro, é meu. Agora saia da minha casa. Gastão saiu, irritado. Dona Amélia o seguiu, gritando. Eu não vou aceitar isso, não vou. Dom Francisco continuou escrevendo, impassível. Quando terminou, assinou, o padre e o juiz testemunharam. E ele estendeu o documento para Pedro. Guarda isso com sua vida. Essas terras agora são suas. Pedro pegou o papel com mãos tremendo. Lágrimas corriam pelo seu rosto. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Só precisa trabalhar duro, honrar seu avô e ser homem de bem. Dom Francisco colocou a mão no ombro do menino. E uma coisa, Pedro. Sim, senhor. Eu vou te ajudar. Vou te ensinar a trabalhar a terra. Vou te dar ferramentas, sementes. Não vou te deixar sozinho. Promessa do meu pai é minha responsabilidade. Pedro não conseguiu segurar. Abraçou Dom Francisco chorando. O coronel, surpreendido a princípio, correspondeu ao abraço. E ali, naquele momento, dois mundos diferentes se encontraram em respeito mútuo. Quando Pedro saiu da fazenda correndo para contar para a avó, Dom Francisco ficou olhando pela janela. Padre Antônio se aproximou. Fez o certo. Eu sei. Mas agora tenho que lidar com as consequências em casa. Sua esposa vai entender com o tempo. Ou não vai, mas isso não muda que era o certo. E assim, a justiça foi feita. Uma promessa foi cumprida. E um menino de 8 anos ensinou a um coronel poderoso o verdadeiro significado de honra. Honra não se negocia. Honra se pratica. Deixe sua reflexão nos comentários. A notícia se espalhou como fogo na palha seca. O coronel Dom Francisco havia dado as terras ao menino. A comunidade inteira estava em choque. Uns admirados, outros incrédulos, alguns indignados. Na casinha humilde, Dona Marta não parava de chorar quando Pedro chegou com a escritura nas mãos. Vó, a gente tem terra, terra nossa. Ela pegou o documento, leu e releu, beijou o papel. Beijou o neto, olhou para o céu e agradeceu. Joaquim, meu velho, você viu isso? Justiça foi feita. Nos dias seguintes, Dom Francisco cumpriu sua palavra. Mandou trabalhadores ajudarem a limpar as terras, forneceu ferramentas, sementes, até alguns animais para começar a criação. Dona Amélia, furiosa, mal falava com o marido. Os filhos pequenos não entendiam por que a mãe estava sempre brava e o pai sempre cansado. A tensão na casa grande era palpável, mas Dom Francisco não recuou. Toda semana ia visitar Pedro e Dona Marta, ensinando o menino a plantar, a cuidar da terra, a respeitar os ciclos da natureza. Terra não é só posse, Pedro, é responsabilidade. Você cuida dela, ela cuida de você. Pedro absorvia cada ensinamento como esponja.
Apesar dos 8 anos, trabalhava com afinco. Acordava antes do sol, ia para a roça com a avó, voltava quando escurecia. Mãos pequenas calejavam, mas o sorriso não saía do rosto. A nascente, aquela que Gastão cobiçava tanto, era linda. Água cristalina que corria constante, nunca secava. Pedro descobriu que os vizinhos vinham buscar água ali às escondidas porque a deles havia secado. Vó, o que a gente faz? Dona Marta pensou. Seu avô sempre dividiu o que tinha. Acho que a gente devia fazer o mesmo. E assim Pedro, orientado pela avó, colocou um aviso. Água livre para quem precisar. Com respeito. A notícia se espalhou. As famílias pobres da região começaram a vir, sempre agradecidas, alguns trazendo ovos, legumes, o que podiam em retribuição. Pedro nunca cobrou nada. Dom Francisco, quando soube, sorriu. Esse menino tem mais caráter que muito adulto por aí. Mas nem tudo eram flores. Dona Amélia continuava sua campanha de ódio. Numa reunião da igreja, ela falou alto para que todos ouvissem. Meu marido deu terras valiosas para um menino desconhecido em vez de garantir o futuro dos próprios filhos. Isso é justiça? Algumas mulheres concordaram. Coitados dos meninos. O coronel devia pensar na família primeiro, mas outras discordaram. Ele honrou a promessa do pai. Isso é nobre. O menino tinha direito. Não foi favor, foi justiça. A comunidade estava dividida. Mas a maioria, especialmente os mais humildes, admirava Dom Francisco. Finalmente um poderoso havia feito o certo. Gastão Mendes não desistiu. Apareceu na terra de Pedro uma tarde, quando o menino estava sozinho. E aí, garoto, gostando das terras? Pedro olhou desconfiado. Gostando, sim. Sabe que eu posso te fazer uma proposta melhor que o coronel fez? Não quero ouvir. Te dou o triplo em dinheiro do que essas terras valem. Você fica rico. Não vendo. Oi, nem por uma fortuna? Meu avô sonhou com essa terra a vida toda. Eu não vou vender o sonho dele por dinheiro. Gastão ficou irritado. Você vai se arrepender, menino. Essas terras vão te trazer problema. Por quê? Porque gente poderosa quer essa nascente. E gente poderosa sempre consegue o que quer. Foi uma ameaça mal disfarçada. Pedro sentiu medo, mas não demonstrou. Então, vão ter que me tirar daqui à força, porque eu não saio. Gastão foi embora resmungando. Pedro correu contar para Dona Marta, que ficou preocupada. Esse homem é perigoso, meu neto. A gente precisa avisar o coronel. E avisaram. Dom Francisco ficou furioso quando soube. Gastão veio ameaçar uma criança na terra que eu dei para ele. No dia seguinte, Dom Francisco foi pessoalmente até a propriedade de Gastão. Se você chegar perto do menino de novo, vai ter problema comigo. E eu ainda tenho influência nessa região. Entendeu? Gastão engoliu seco. Não queria guerra com Dom Francisco. Entendi. Ótimo. Agora assuma. Quando Dom Francisco contou a Pedro que havia resolvido o problema, o menino o abraçou. O senhor é como um pai para mim. Dom Francisco sentiu algo se mover no peito. E você é como um filho que eu não sabia que precisava. Em casa, Dona Amélia ouviu essa frase por acaso e sentiu uma pontada de ciúme. Seu marido estava se afeiçoando àquele menino. Estava criando laços, e ela não gostava nem um pouco. A tormenta estava longe de terminar. Proteção vem de onde menos esperamos. Já se sentiu protegido por alguém? Compartilhe nos comentários. Os meses passaram e Pedro prosperava. As terras que eram dele produziam bem, a nascente continuava generosa, e ele havia se tornado uma figura querida na comunidade. O menino, que venceu um coronel com coragem e justiça. Mas na casa grande da fazenda Santa Rita, o clima estava cada vez mais pesado. Dona Amélia havia se tornado uma mulher amarga. Não conversava direito com Dom Francisco, não sorria.
Passava os dias reclamando em voz alta para quem quisesse ouvir. Meu marido deu terras que valem ouro para um moleque qualquer, e eu e meus filhos ficamos sem nada. Mas, Amélia, você tem uma fazenda enorme, tentava argumentar Dom Francisco. Não é a mesma coisa. Aquelas terras eram especiais e você jogou fora. Os filhos do casal, pequenos de 5 e 3 anos, sentiam a tensão. Não entendiam o que estava acontecendo, mas sabiam que a mãe estava sempre brava e o pai sempre triste. Uma noite, depois de mais uma discussão violenta, onde Amélia quebrou pratos e gritou até ficar rouca, Dom Francisco saiu de casa e foi caminhar. Acabou indo parar nas terras de Pedro, onde o menino ainda estava acordado, cuidando de uma vaca que havia dado cria. Coronel, veio ver o bezerrinho? Dom Francisco sorriu cansado. Vim, mas também vim fugir um pouco. Pedro percebeu a tristeza no rosto do homem. Tá tudo bem? Tá não, Pedro. Minha casa virou um campo de batalha. Minha esposa não me perdoa por ter dado essas terras para você. Por minha causa? Não. Por causa dela mesma. Por ganância. Dom Francisco sentou-se no chão, cansado. Às vezes eu me pergunto se fiz a escolha certa. Pedro sentou-se ao lado dele. O senhor fez. Honrou a promessa do seu pai. Isso é o que importa. Mas destruí meu casamento no processo. E casamento já estava destruído se ela só ama o senhor quando tem tudo o que quer. Dom Francisco olhou para o menino surpreso com a sabedoria naquelas palavras simples. Você é esperto demais para sua idade. Minha avó diz que sofrimento ensina rápido. Eles ficaram ali em silêncio confortável, vendo o bezerrinho mamar na mãe. Dom Francisco sentiu uma paz que não sentia há meses. Sabe, Pedro, quando você apareceu naquele dia no portão, eu ri. Achei engraçado. Um menino pedindo terra. Eu sei, eu ouvi. Mas você não desistiu, não teve medo. E isso me fez pensar, se uma criança de 8 anos tem coragem de pedir o que é dela, por que eu, um homem adulto, tenho medo de fazer o certo? E agora? Agora eu sei que fiz o certo, mesmo que me custe caro. Ele se levantou. Vou voltar para casa, enfrentar o que tiver que enfrentar. Posso falar uma coisa, coronel? Fala. O senhor é o homem mais honrado que eu conheço. E se eu tiver filhos um dia, vou ensiná-los a serem como o senhor. Dom Francisco sentiu as lágrimas virem. Abaixou-se e abraçou o menino. Obrigado, Pedro. Você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. Quando voltou para casa, encontrou Amélia ainda acordada. Mas dessa vez ela estava diferente, mais calma, quase derrotada. Francisco, a gente precisa conversar. Eu sei. Eu fui na cidade hoje. Falei com o advogado. O coração de Dom Francisco apertou. E ele disse que eu posso processar você, exigir que você reverta a doação das terras. Dizem que tenho chance de ganhar. Silêncio pesado. E você vai fazer isso? Perguntou ele calmamente. Amélia ficou quieta por um longo momento. Então, com voz cansada, disse: Eu não sei mais, Francisco. Eu não sei mais o que fazer. Essa briga está me consumindo. Está consumindo nossa família. Amélia, você me diz, você ama aquele menino mais do que ama nossos filhos? Não. Mas eu respeito a memória do meu pai. E respeito um homem que trabalhou 50 anos para ele. E não pode respeitar isso e proteger seus filhos ao mesmo tempo? Meus filhos têm proteção. Vão herdar tudo isso aqui. Ele abriu os braços. Aquele pedaço de terra não ia fazer diferença para eles, mas para Pedro era tudo. Amélia fechou os olhos. Eu só queria ter certeza que meus filhos estariam bem. E estarão, eu prometo. Como você pode prometer? Porque eu vou trabalhar até meu último dia para garantir isso, mas não vou desonrar meu pai para fazer isso. Amélia suspirou, derrotada.
Eu não vou processar. Não adianta. Você já decidiu, e todo mundo na região já acha que eu sou a bruxa má dessa história. Você não é bruxa. Sou sim, eu sei, mas eu só queria proteger meus filhos. Ela se levantou. Vou dormir. Estou cansada de brigar. E assim, a tempestade em casa começou a passar. Não estava tudo resolvido, mas pelo menos a guerra havia cessado. Dom Francisco deitou-se naquela noite, sabendo que havia feito o certo. E que, custasse o que custasse, não se arrependeria. Brigas em família são as mais dolorosas, mas às vezes são necessárias. Deixe sua reflexão. 2 anos se passaram. Pedro agora tinha 10 anos. Já não era mais o menino pequenino que aparecera no portão. Estava mais alto, mais forte, bronzeado de tanto sol. E suas terras produziam melhor que as de muitos adultos experientes. Dom Francisco o visitava regularmente como um padrinho orgulhoso. Ensinara o menino a ler melhor, a fazer contas, a administrar. Pedro absorvia tudo como esponja. Dona Amélia havia se acalmado com o tempo. Não era carinhosa, mas pelo menos não era mais hostil. Aceitara a situação, mesmo que a contragosto. Mas então, algo inesperado aconteceu. Dona Amélia adoeceu. Foi súbito, uma febre alta que não passava, fraqueza extrema. O médico da cidade veio, fez o que pôde, mas ela não melhorava. Dom Francisco estava desesperado. Por mais que tivessem brigado, ela era mãe de seus filhos, sua companheira. Não queria perdê-la. Uma tarde, quando Dom Francisco visitava Pedro, o menino perguntou: Como está, Dona Amélia? Mal, muito mal. Dom Francisco não escondia a preocupação. Sinto muito. Obrigado, Pedro. O menino ficou quieto, pensativo. Depois disse: Coronel, posso pedir uma coisa? Claro. Posso ir visitar ela? Dom Francisco ficou surpreso. Você quer visitar a mulher que fez tudo para te tirar suas terras? Ela não estava errada em querer proteger os filhos. Eu entendo isso agora. E eu não guardo rancor. Dom Francisco olhou para aquele menino e viu mais maturidade do que em muitos adultos. Vem, vamos juntos. Na casa grande, Dona Amélia estava deitada, pálida, fraca. Quando viu Pedro entrar no quarto, seus olhos se arregalaram. O que ele está fazendo aqui? Ele quis te visitar, explicou Dom Francisco. Pedro se aproximou da cama tímido. Dona Amélia, eu vim te desejar melhoras. Ela o olhou por um longo momento. Então, inesperadamente, lágrimas começaram a cair. Por que você é bom comigo? Eu fui horrível com você. Porque a senhora só estava protegendo sua família. Eu faria o mesmo. Você não devia me perdoar. Mas eu perdoo. E espero que a senhora melhore logo. Amélia estendeu a mão trêmula. Pedro a pegou. Ela a apertou com a pouca força que tinha. Eu sinto muito, menino. Sinto muito por tudo. Tá tudo bem. Não tá. Eu fui cruel, egoísta. Só pensava em mim e nos meus. Ela olhou para o marido. Francisco, eu peço desculpas para você também. Você fez o certo. Sempre fez. E eu só fiz te torturar por isso. Dom Francisco segurou a mão dela. Não pensa nisso agora. Só foca em melhorar. Nos dias seguintes, algo milagroso aconteceu. Dona Amélia começou a melhorar. O médico disse que era inexplicável, mas ela estava ficando mais forte. Foi a paz, disse Dona Marta quando soube. Ela fez as pazes com a consciência. Isso cura mais que remédio. Quando Amélia finalmente saiu da cama, a primeira coisa que fez foi ir até as terras de Pedro. O menino estava plantando quando a viu chegar. Dona Amélia, a senhora já está melhor. Estou, graças a Deus e graças a você. Eu não fiz nada. Fez sim, me mostrou perdão. Me mostrou que eu estava errada. Ela olhou ao redor. Suas terras tão lindas. Obrigado. E eu vim te pedir uma coisa. Fala.
Me ensina a plantar perto da água como você faz? Minhas hortas na fazenda não crescem direito. Pedro sorriu. Claro, venha, vou te mostrar. E ali, naquele dia, começou uma amizade improvável. A mulher que havia sido sua maior inimiga se tornou sua aluna. E através da terra, através do trabalho lado a lado, eles encontraram respeito mútuo. Dom Francisco, vendo a cena de longe, sorriu. Sua família estava finalmente em paz. A promessa do pai estava cumprida. E todos, finalmente, estavam felizes. Perdão cura. Rancor destrói. Você consegue perdoar quem te machucou? Comente aqui. Os anos passaram. Pedro cresceu e se tornou um jovem respeitável. Suas terras eram um modelo de produtividade. Sua nascente ajudava dezenas de famílias. E ele era conhecido por toda a região como o menino que tinha razão. Dom Francisco envelheceu com dignidade. Seus cabelos ficaram completamente brancos, mas seus olhos ainda brilhavam com orgulho sempre que olhava para Pedro. Os dois tinham uma relação de pai e filho que o sangue não criou, mas o respeito construiu. Dona Amélia mudou completamente. Tornou-se uma mulher gentil, humilde, que trabalhava na comunidade ajudando os pobres. Dizia sempre: quase morri amargurada por ganância. Não vou desperdiçar o tempo que Deus me deu. Os filhos de Dom Francisco cresceram vendo Pedro como um irmão mais velho. Brincavam juntos, trabalhavam juntos, aprendiam juntos. Dona Marta, que trabalhara tanto a vida inteira, finalmente pôde descansar. Vivia confortável nas terras do neto, vendo sua pequena casa se transformar em algo maior, vendo seu neto prosperar. Numa tarde, já idosa e cansada, ela chamou Pedro. Meu neto, preciso te falar uma coisa. Fala, vó. Seu avô estaria tão orgulhoso de você. Tão orgulhoso. Eu fiz tudo por ele. Eu sei, e conseguiu. Honrou a memória dele, honrou a promessa. Ela segurou a mão do neto. Agora me promete uma coisa. O quê? Quando tiver seus filhos, conta essa história para eles. Conta sobre coragem, sobre justiça, sobre honra, para que eles saibam que sempre vale a pena lutar pelo que é certo. Prometo, vó. Dona Marta morreu alguns meses depois, em paz, dormindo. Pedro chorou, mas eram lágrimas de gratidão, não de desespero. Ela havia vivido para ver a justiça feita, o neto estabelecido, o sonho do marido realizado. Dom Francisco foi ao funeral e chorou também. Ela era uma guerreira, criou você sozinha, merece todo o respeito. Pedro, agora com 17 anos, estava se tornando um homem. E um dia, Dom Francisco o chamou para uma conversa séria. Pedro, você está quase adulto. Logo vai assumir oficialmente suas terras. Eu sei, e eu quero te fazer uma proposta. Que proposta? Meus filhos vão herdar minha fazenda, mas eles são jovens ainda, não sabem administrar direito. Você poderia ajudá-los? Ser tipo um conselheiro? Eu? Sim, você aprendeu mais em 10 anos do que muitos aprendem em 50. Você sabe trabalhar, sabe administrar, sabe ser justo. Dom Francisco sorriu. E assim você se torna parte oficial da família. Pedro sentiu emoção tomar conta. Seria uma honra. Ótimo. Porque eu quero morrer sabendo que meus filhos vão ter alguém de confiança ao lado deles. Não fala em morrer, coronel. Eu tô velho, Pedro. Já vivi mais do que merecia, mas vou morrer feliz, sabendo que fiz o certo. 3 anos depois, Dom Francisco faleceu. Foi um funeral enorme. Toda a região compareceu. E no testamento havia uma surpresa. Ele deixara um pedaço adicional de terra para Pedro, junto com uma carta. Pedro a leu com lágrimas nos olhos. Pedro, quando você apareceu no meu portão há 15 anos, eu ri. Hoje eu agradeço a Deus por aquele dia. Você me ensinou que honra vale mais que conveniência, que fazer o certo vale qualquer preço. Estas terras são minha última forma de te agradecer por ter me tornado um homem melhor.
Cuide dos meus filhos como eu cuidei de você. Com amor, seu padrinho, Dom Francisco. Pedro chorou. Chorou pelo homem que honrara uma promessa. Chorou pela família que ganhara. Chorou de gratidão pela vida que tinha. E cumpriu sua promessa. Ajudou os filhos de Dom Francisco. Trabalhou ao lado deles. Os ensinou tudo o que sabia. A fazenda Santa Rita prosperou. E as terras de Pedro se tornaram lenda. Anos depois, quando Pedro se casou e teve filhos, contou-lhes a história. Sobre o avô tropeiro, sobre a promessa do leito de morte, sobre o menino de 8 anos que teve coragem de pedir o que era seu, e suas crianças cresceram sabendo que honra vale mais que ouro. Legados verdadeiros vêm de ações, não de riquezas. O que você quer deixar? Comente. 50 anos depois, daquele dia no portão. Pedro, agora um senhor de cabelos brancos, sentava-se na varanda de sua casa. Não era mais a casinha humilde de pau a pique. Era uma casa sólida, bonita, construída com o suor de anos de trabalho honesto. Suas terras haviam crescido, não porque tomara de ninguém, mas porque comprara pedaços vizinhos com dinheiro ganho honestamente. Agora era um dos fazendeiros mais respeitados da região. Mas o pedaço original, aquele perto da nascente que Dom Francisco lhe dera, esse nunca vendeu. Nunca venderia. Era sagrado. Seus netos brincavam no terreiro. 5 crianças que carregavam o sangue do tropeiro Joaquim, a coragem da dona Marta e o exemplo de Dom Francisco. Vô, conta a história de novo, pediu a neta mais velha, Marta, batizada em homenagem à bisavó. De novo? Já contei 1000 vezes. Mas a gente gosta. Conta do dia que você foi pedir a terra. Pedro sorriu. Olhou ao redor, viu a pequena estátua que havia mandado fazer em homenagem a Dom Francisco, instalada na praça central de sua propriedade. Viu a placa com os nomes do avô Joaquim e da avó Marta. Viu tudo que aquela promessa havia se tornado. Tá bem, vem cá, senta, tudo aqui. As crianças se amontoaram aos seus pés, e Pedro começou. Era uma vez um menino de 8 anos que não tinha nada no mundo, nada além de uma avó trabalhadora e uma promessa escrita num papel. Ele contou a história inteira, não omitiu nada, o medo que sentiu, a risada do coronel, a fúria de Dona Amélia, a tentação do dinheiro. Contou sobre coragem, sobre honra, sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. E o coronel deu a terra? Perguntou um dos netos, mesmo já sabendo a resposta. Deu, porque ele era homem de honra. Poderia ter ficado com tudo, poderia ter vendido e ficado rico, mas escolheu cumprir a promessa do pai. E a Dona Amélia? Ficou muito brava no começo, mas no final entendeu. E até virou minha amiga. E o vovô tinha razão em pedir? Tinha, porque não era favor, era direito. Quando algo é nosso por direito, a gente tem que ter coragem de pedir. O filho mais velho de Pedro, Francisco, batizado em homenagem ao coronel, se aproximou. Pai, as terras do coronel querem fazer uma proposta. Oferecem sociedade para expandir a nascente. Dizem que daria muito lucro. Pedro ficou quieto, pensando. Depois disse, diz para eles que a nascente não é negócio, é presente. Água continua livre para quem precisa. Sempre foi, sempre será. Mas, pai, daria muito dinheiro. Eu não quero dinheiro de água que Deus deu de graça. Seu bisavô Joaquim trabalhou 50 anos por essa terra. O coronel Francisco abriu mão de fortuna para me dar. Dona Marta lavou roupa até as mãos sangrarem para me criar. Eu não vou desonrar eles, vendendo o que eles me deram com tanto sacrifício. Francisco Filho assentiu, compreendendo. Vou dizer não então. Diz, e diz também que daqui a 50 anos, quando meus bisnetos estiverem vivos, essa nascente ainda vai ser livre. Porque essa é a promessa que eu faço agora. As crianças ouviram, sérias, entendendo a importância. Vô,
perguntou a pequena Marta. Quando eu crescer, vou ter que ser corajosa como você foi? Pedro a puxou para o colo. Vai sim, minha filha, porque a vida sempre vai pedir coragem, às vezes para pedir o que é seu, às vezes para fazer o certo, às vezes para perdoar, mas sempre vai precisar. E se eu tiver medo? Então você faz mesmo com medo, porque coragem não é não ter medo, é fazer apesar dele. Naquela tarde, enquanto o sol se punha sobre as terras que eram dele por direito, Pedro olhou para tudo que havia construído. Não era o mais rico da região, não era o mais poderoso, mas era respeitado, era amado, era exemplo. E toda vez que alguém bebia água daquela nascente livre, lembrava da história do menino de 8 anos que ensinou a um coronel o que era honra. Hoje, mais de 100 anos depois, as terras ainda existem, a nascente ainda flui livre. E na família que descende de Pedro ainda se conta a história, porque algumas histórias não morrem. Elas se transformam em lições, em exemplos, em faróis que iluminam o caminho das próximas gerações. E quando as crianças dessa família enfrentam decisões difíceis, elas se lembram o que o bisavô Pedro faria e escolhem a coragem, escolhem a honra, escolhem fazer o certo, porque é isso que promessas cumpridas ensinam. Não é sobre terra, não é sobre riqueza, é sobre caráter. É sobre ser alguém cuja palavra vale ouro. E isso é herança que dinheiro não compra. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo. E sempre tem outra esperando por você.